Paz de Cristo, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Glórias a Deus por isso. Então, nossa aula de hoje é para falar sobre a integralidade do caráter cristão. Integralidade é a mesma coisa que a totalidade, né? A plenitude do caráter cristão. Isso que nós vamos aprender hoje, tá bom? Pergunta como de sempre, né? Você sabe o que significa caráter? Com certeza sim. Mas e caráter cristão, você sabe? Não? Então, já nós vamos esclarecer algumas coisas que porventura esteja ainda oculta para você sobre o caráter cristão, tá bom? Aguarde só um pouquinho que já retornamos. Retornando à nossa aula de hoje, né, sobre a integridade do caráter cristão, nós temos como os objetivos dessa aula hoje saber que o caráter cristão não deve ser confundido com mera moralidade, né? Não é só moralidade, é algo a mais. Entender também que o caráter cristão só é possível através da fé em Cristo. Se não houver a fé em Cristo, não tem como existir o caráter cristão. E outro detalhe importante é nós compreendermos que os cristãos são chamados a trabalho, né, com e não contra Cristo, ou seja, são chamados ao trabalho com Cristo e não contra Cristo, tá bom? Contra o Espírito Santo. Nesse empreendimento e nesse momento que Deus usa as circunstâncias para refinar o nosso caráter. Ou seja, é nesse momento, né, que Deus usa aquele momento propício para refinar, né, o nosso caráter, tá bom? Então, primeiro objetivo, saber que o caráter cristão não deve ser confundido com a moralidade, entender que o caráter cristão só é possível através de Cristo, não tem outro caminho, compreender que os cristãos são chamados a trabalho e não contra o Espírito Santo nesse empreendimento, e é nesse momento que Deus usa as circunstâncias para refinar o caráter de cada um de nós cristãos, amém? Bem, como você define o caráter cristão? É simples. Ter caráter cristão é primordialmente se preocupar em obedecer aos mandamentos de Deus e não buscar honrar os homens somente e seus mandamentos, e depois a Deus. Então, primeiro buscar honrar ao Senhor e depois os homens, tá bom? Nós devemos saber sim que o temor a Deus é referência bíblica e um ponto pacífico em relação a isso. Nós podemos até dizer que é ponto de partida, mas o que se resume na verdade é a vontade de deixar morrer as nossas próprias conveniências, ou seja, o velho homem, a velha concupiscência da carne, em prol da vontade de Deus para as nossas vidas. Isso sim, tá bom? O importante é termos ciência de que o caráter cristão genuíno envolve sacrifício, desapego às coisas materiais, e isso é algo que nossa cultura comum, não exigirá de nós, jamais vai exigir de nós, né? E somente a fé nos trará. A cultura não vai exigir nunca isso da gente, mas a nossa fé sim. Se você ter fé verdadeira, você vai procurar ter o caráter cristão genuíno, tá bom? Não apenas pessoas honestas, mas servos de verdade, né, conseguem ser chamados de servos, tá bom? Porque nós somos chamados de servos, né? Não apenas pessoas honestas, mas servos de verdade, tá bom? Nós aprendemos que Jesus pôs o caráter em termos mais radicais do que a nossa cultura prega. Quando Jesus falava sobre o caráter, quando nós pegamos o Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7, Jesus falava muito além disso, não é só simplesmente em ser servo, né? Então, ele disse assim: então você também, quando tiver feito tudo o que lhe foi pedido, deveria dizer: somos servos inúteis, pois apenas cumprimos com o nosso dever. Isso está lá em Lucas 17, 10. Então nós não aprendemos que Jesus pôs o caráter de termos mais radicais do que a nossa cultura prega. Ele diz que se nós fizermos aquilo
que só foi nos ordenado para fazer, nós somos apenas servos inúteis, tá bom? Já perceberam que somos tão facilmente apaixonados pelo carisma e tão lentos para cultivar o caráter? Você já percebeu isso? Que geralmente a gente gosta muito de uma pessoa, né? A maioria de nós, claro, nem todos, com certeza não, mas a maioria gosta mais daquela pessoa carismática, né? Que atrai, que te cativa, mas você às vezes esquece de analisar ou de procurar saber sobre o caráter daquela pessoa, né? As pessoas respondem ao carisma porque uma pessoa com carisma é capaz de comunicar às pessoas, né, ou para as pessoas, o fato de que elas valem alguma coisa, né? Isso é que a pessoa carismática faz, né? Se você parar para pensar, verá que o carisma pode satisfazer o desejo de se autoafirmar, né? Já o caráter, de acordo com Romanos 5,4, né, produz esperança, né? Não é só para você se autoafirmar, mas o caráter produz esperança, né? Mas o caráter também procura cultivar o tipo de vida disciplinada que produz o fruto do Espírito. Isso que é muito importante, né? Não só para se autoafirmar, né? Ele produz esperança, mas também nos ajuda a ter uma vida disciplinada para produzir o fruto do Espírito. Muitas pessoas falam nos diversos sonhos que devemos tentar realizar, né? Mas às vezes se esquece de dizer que esses sonhos devem e têm que estar dentro dos sonhos de Deus para as nossas vidas, né? Não adianta você tentar alcançar os sonhos, eu sonho em ser isso, ser aquilo, ter isso, ter aquilo, mas você se esquece que os teus sonhos têm que estar pautados nos sonhos de Deus da sua vida, da vida de cada um de nós, né? Deus já tem um excelente destino pronto e reservado para cada um de nós. Destino este que só alcançaremos através da fé. Se não for através da fé, não tem como alcançar, né? Da dependência em um Deus soberano, poderoso e fiel. Só assim nós poderemos alcançar. É através da fé, é depender de Deus. Nós temos que depender dele. Aí sim nós alcançaremos, né, o nosso objetivo maior, que é morar no céu com Jesus. Tá bom? Ao formar o caráter cristão, quanto depende do papel do Espírito e quanto do cultivo de disciplinas divinas. Ou seja, quanto você tem que ler a Bíblia, tem que se aprimorar, tem que passar a buscar mais conhecimento em relação a Deus, né? Ou se você só depende do Espírito Santo, né? Só depende dele, não depende de você também. Por que eu estou falando isso? Porque a natureza humana sempre tenderá a querer que o controle mais o abandono ao Espírito Santo é a fonte da libertação real. É a alegria que se torna a nossa força. Muitas pessoas ficam inquietas quando falamos de rendição ao Espírito Santo. Muitas ficam assim. Ué, rendição ao Espírito Santo, o que é isso? Por que nós temos que nos render ao Espírito Santo, né? Todo o conceito de abertura, a plenitude e a alegria do Espírito Santo é muito mais importante para a vida dos crentes do que muitas vezes é visto. Às vezes nota-se uma tendência assim, em substituir o evangelicalismo, né, vamos dizer assim, focado na Bíblia, pela comunhão e expectativa de capacitação somente pela ação do Espírito. Ou seja, a pessoa acha porque ela louva muito bem, porque ela prega muito bem, porque ela é uma pessoa eloquente, que ela sabe se expressar muito bem, ela não precisa de ler a palavra. Ou seja, não precisa de ler a palavra não. Quando chegar lá na hora para louvar, ou para pregar a palavra, ou para evangelizar alguém, o Espírito Santo vai me usar. Ele pode te usar, que ele é Deus, ele te usa da forma que ele quer, quando ele quer e para o que ele quiser. Mas se você conhecer a Bíblia, conhecer pelo menos alguns versículos da Bíblia, na hora de você pregar, se você por um acaso esqueceu de alguma coisa, o Espírito Santo te faz lembrar. Aí é diferente. Obviamente, não há substituição para as Escrituras, mas podemos crer que o louvor e a adoração, guiados pelo Espírito, dos quais extraímos forças através da alegria do Senhor, nesses momentos, é muito importante.
Essa força nos permite viver o caráter, né, de Cristo e nos dá perseverança para a jornada. Mas não podemos nos permitir enveredar somente por esses caminhos em busca de conhecimento de Deus. Não adianta você não querer fazer tudo só pela sua vontade. Não, o Espírito vai me usar, então eu vou seguir em frente que ele vai me usar. Eu não vou ler a Bíblia, eu não preciso de nada disso não. Então é um pecado, é um crime, é muito temível você tomar uma atitude dessa e enveredar por esse caminho, né? Buscar o conhecimento de Deus. Tem que buscar, sem buscar o conhecimento de Deus, tem que buscar o conhecimento de Deus. A unção e direção, tem que buscar direção também. Lembra da passagem de Hebreus 4,12? Diz o quê? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais poderosa que qualquer espada alguma de 2 gumes. Ela vai até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta a discernir as intenções e os pensamentos e as intenções do coração. Então, meu irmão, tem que ler a palavra, tem que buscar a palavra para adquirir conhecimento, para depois sim você poder pegar, poder louvar, poder evangelizar e poder ministrar uma aula, tá bom? Então vamos dar uma paradinha agora para não ficar muito longa essa parte e já retornamos, né? Não saia daí. Detalhe, se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso, meu irmão. Tem sido uma bênção para muitas pessoas.